Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Meus amores, para a aula de hoje vocês vão precisar do caderno de Geografia de vocês, combinado? E também vão precisar do estojo com lápis grafite, borracha e o lápis colorido também, combinado? Então, se vocês não estão com esse material, pausa o vídeo bem rapidinho, corre lá buscar e volta aqui com a prof. Meus amores, na aula de hoje, nós vamos fazer uma retomada de um conteúdo, tá? Então, nós vamos finalizar aquilo que nós já aprendemos, relembrando o conteúdo, ok? Então, o conteúdo que nós vamos retomar hoje, crianças, é sobre os serviços públicos essenciais. Vamos relembrar? O serviço público essencial é aquele serviço que o governo presta, né? Então, ele paga um funcionário para ir lá fazer esse trabalho, né? Que é para deixar o nosso bairro limpo e organizado. Então, nós temos vários tipos de serviços públicos. Por exemplo, o correio, certo? O correio é aquele serviço público de entrega de correspondência. Então, as pessoas enviam uma carta, um documento, alguma coisa pelo correio e o entregador traz até a nossa casa. Então, esse é um dos serviços públicos. Lembrando que, normalmente, o serviço público do correio, ele funciona durante o dia. Então, as pessoas entregam essas cartas durante o dia, certo? Também vimos sobre outro serviço público muito essencial no nosso bairro, que é a coleta de lixo, né? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer a nossa parte e separar o lixo direitinho, ok? Aí a gente coloca o nosso lixo corretamente na frente da nossa casa, onde aquele caminhão do lixo e os coletores, que são aquelas pessoas que andam atrás do caminhão do lixo, elas vão passar recolhendo esse lixo e levando até os lixões e os aterros sanitários, né? Esse serviço é muito importante para o nosso bairro, porque ele vai manter o nosso bairro limpo, ele vai tirar todo o lixo das nossas ruas, certo? Infelizmente, não é todo lugar que passa o caminhão do lixo, né? Mas aí as pessoas têm que ir até a prefeitura, até o governo e exigir, porque é um direito de todos nós termos um caminhão de lixo que passa na nossa rua, né? Assim a gente também ajuda o meio ambiente. Outro serviço público muito importante, criança, é o transporte coletivo. O transporte coletivo é um serviço público em que nós pagamos uma pequena taxa, né? Nós pagamos um valor de mais ou menos R$4 por aí. Então, é onde várias pessoas entram em um ônibus. Então, o transporte público é o ônibus. E com esse ônibus, a gente pode andar pela cidade inteira, crianças, é bem legal, por um preço mais acessível, né? Então, a gente também tem direito de um ônibus bom, que tem um motor bom, os bancos confortáveis, né? Então, é um serviço público essencial. Outro serviço público muito importante, porque ele vai cuidar da nossa saúde, são os postos de saúde, certo? Ou conhecido também como UPA, que é uma unidade de pronto atendimento. E os hospitais públicos, né? Então, todos nós, todos os brasileiros têm direito a ter uma saúde boa. E para isso, o governo paga enfermeiros, médicos e até toda a estrutura do hospital para que a gente tenha um bom atendimento, certo? Então, é um direito de todo mundo. Em todos os bairros tem que ter pelo menos um posto de saúde para poder nos atender, caso a gente fique dodói. E para finalizar a nossa retomada de conteúdos, a nossa revisão sobre o serviço público, crianças, nós temos também aquilo que nós chamamos de saneamento básico. O que é o saneamento básico? Quem lembra? É aquilo que é básico, que todo mundo tem que ter mesmo, é essencial, que é a eletricidade, que é o fornecimento de luz para as nossas casas, né? A água, o tratamento da água, que é por onde ela chega, pelo encanamento até as nossas casas, e o esgoto, que é toda a água que nós utilizamos, tem que sair da nossa casa, né? Então, ela sai pela tubulação de esgoto.
Então, as nossas casas precisam desses 3 ícones, porque nós temos o direito de ter uma água limpa, de viver em um local limpo, com luz para poder cozinhar, para poder ver TV, certo? E também o esgoto, crianças, porque se acontece de uma casa não ter esgoto, toda a água suja, a água poluída vai direto para as ruas e para os rios. Então, por isso que é muito importante nós termos o esgoto nas nossas casas. É a mesma coisa que a questão do lixo, crianças. Se na casa não tem esgoto, você tem que ir até a prefeitura, até o governo e solicitar para eles virem fazer esse encanamento, tá? Porque é um direito de todos nós. Atividades, crianças. Na atividade de hoje, vocês vão precisar do caderno de geografia de vocês, certo? Então, abram o caderno lá e vamos anotar. Primeiro de tudo, crianças, colocar a data de hoje, que é a data que vocês estão realizando a atividade, certo? Em seguida, colocar o número da aula e o conteúdo. Então, é a aula 25 sobre retomando os serviços públicos. Lembra? Nós relembramos quais eram os serviços públicos, ok? Vai pular uma linha e vai escrever o enunciado da número 1. Lembrando que não precisa escrever se não quiser, ok? Mas, se quiser, também pode escrever, senão faz só a resposta. Então, o que vocês vão fazer nesse exercício? Escolha um serviço público que você considera mais importante, tá? O que você considera mais importante dos serviços públicos? E escreva uma frase sobre ele. Depois, realize um desenho. Combinado, crianças? Bem tranquilinho de fazer, né? Então, façam a frase e depois realizem um desenho. Com bastante atenção e bastante capricho. Combinado? Terminando esta atividade no caderno, vocês vão abrir o questionário que a prof deixou disponível no Classroom de vocês, para vocês responderem as perguntinhas. Não esqueçam de me enviar no final, combinado? Então façam uma boa aula, meus amores, e até semana que vem. Beijinhos!